Então, vamos lá. Agora eu quero ver qual a importância do Rafael Veiga e eu peço a você já para votar na nossa enquete, né? Veiga voltou a ser titular absoluto no Palmeiras, sim ou não? Por enquanto, 35%, 36% sim, ainda não 64%. Ainda existe uma desconfiança em cima do Rafael Veiga, e eu sempre digo aqui que ele é um jogador importante. Não precisa ser titular, pode não ser titular, ele pode não estar bem, ele pode ajudar. Acho que é isso que a gente tem que tentar entender, né? Ele está na melhor fase da vida dele, futebol profissional? Não, não está, não está, né? Mas titular também acho que ele não é. Quando voltar em Flaco e Roque, não sei se ele continua no time. Mas amanhã, por exemplo, nós vamos precisar muito dele, João Quer. Ajuda o Veiga aí. Manda uma massa para ele aí da Itália. Manda um macarrão para ele se alimentar bem, João. Pois é, Massa, amanhã a gente vai precisar dele, né? Assim como em muitos outros jogos já precisamos dele, eu acho que assim, para mim, eu fico com 64% de ainda não, não porque eu tenho a desconfiança em relação ao futebol do Veiga, mas sim porque ele tem uma concorrência muito boa ali, né? Então, são outros jogadores que fazem essa posição de meio armador muito bem. Desde que a dupla Flaco-Roque foi criada, o Palmeiras não tem atuado com o camisa 10 de ofício, né? Então o Flaco meio que faz uma armação do jogo e o Palmeiras atua com jogadores mais abertos. Então, nesse contexto, o próprio Maurício, que estava muito bem, acabou perdendo um pouco de espaço, e a mesma coisa acontece com o Veiga, porque são jogadores que costumam jogar mais por dentro, né? Fazendo um pouco da função do que o Flaco faz. E por isso que eu acho que o Veiga acabou perdendo esse espaço. Mas não deixa de ser um jogador muito importante, não só para esses momentos em que o Palmeiras tem desfalques, né, como foi agora contra o Juventude, que ele fez o gol que abriu a lata ali, né? Então, não só para esses momentos, mas também dentro do, quando a gente fala da importância do Veiga no elenco, é também para motivar os jogadores mais novos. Então, o próprio Eric Belé, que fez a sua estreia como profissional agora, deu uma entrevista para a TV Palmeiras e perguntaram quem que é o jogador do elenco que mais te inspira, que mais te ajuda. O Eric falou que foi o Veiga, e outros vários jogadores que chegam ao Palmeiras, mesmo que os que não são jovens, falam que o Veiga ajuda eles a se enturmarem. Ali é um cara que já está ali faz muito tempo, já tem experiência, já conhece muito bem o clube. Então, para além do que ele faz, por exemplo, agora que ele fez contra o Juventude, tem também essa parte aí fora dos gramados. Danilo, não sei se você teve se você percebeu no gol do Bruno Rodrigues, segundo contra o Juventude, a postura dele, né? Chamando os reservas para fazerem aquele bolinho ali, né? No... Essa pancada na cabeça aí não é possível dar labirintite, não, Danilo Lavieri? É muita pancada, hein? Os caras, na minha época era pescotapa também, não era só É na aqui, né? Os caras davam pescoço, pescoço pescotapa, dói, ficava rapaz. aqui e tal, dói, dá ardida, né? Se você Hum. pega na nuca, arde. É, o Veiga, ele é líder nato desse grupo, até porque é um dos remanescentes lá do primeiro título, né? Da Libertadores. Então, tem um lugar garantido para mim, ídolo do clube. A história dele ser palmeirense, da família, do pai, do avô, é muito legal, muito bacana. O que eu sempre pondero é que ele merece o respeito e tal, mas o respeito não significa lugar cativo. E ele tem que reconquistar jogando, mostrando, e o que é o que ele tem feito. Ele foi bem no jogo anterior ao São Paulo, uma participação legal. Aí contra o São Paulo ele foi mal, não gostei da participação dele. Aliás, depois que ele saiu, o time reagiu bastante. E aí, contra o Juventude no final de semana, ele voltou a jogar bem. E é isso aí, um jogador que tá há um tempo, teve um tempo afastado, jogou muito tempo com dores e tal, ele vai demorar para ficar 100% para ser o Veiga que a gente já sabe que ele é. O fato é que ele merece o respeito, e eu fiquei muito feliz de saber dos meus amigos que foram ao Allianz Parque no final de semana, que ele foi super respeitado, exaltado e aplaudido, muito diferente do que acontece em algumas das bolhas nas redes sociais. Isso eu acho fundamental que está acontecendo com o Veiga no estádio. É bacana que ele tenha esse respeito na vida real e que ele saiba diferenciar os ataques que eventualmente ele sofre ali na DM dele no Instagram e tal,
do que ele tem na vida real. Então isso é muito bom, eu gosto disso, e acho que ele tem que aproveitar esses momentos, essas brechas, para jogar bem quando tiver oportunidade, porque realmente quando o time tiver na sua melhor formação, com todo mundo à disposição, eu acho que ele ainda tem que jogar mais bola para ter um espaço. Mas por enquanto ele aproveitou essa oportunidade contra o Juventude e precisa continuar assim para continuar recebendo chances, não só pelo nome, pela idolatria e por tudo o que ele já fez, mas sim porque ele está fazendo. É isso que ele precisa fazer. Essa informação que o João trouxe é importante, né? É aquilo que ele representa para os jogadores mais jovens, né? E tem uma história maravilhosa, né? Essa história é maravilhosa, a gente tem que respeitar sempre. Respeitar sempre, tá bom? Muito bem, meus caros. O jogo é amanhã às 19 horas, Allianz Parque com visão parcial, infelizmente, né? É, enfim, é uma coisa que é ruim, né? Mas tem um preço, né? Para o Palmeiras arrecadar 70, 80 milhões por ano com o Allianz Parque, tem um preço, não sai nada de graça. A gente pode ter um estádio raiz lá que não, né? Aí não rende nada, mas no nosso caso é o preço que se paga, tá bom? Mais ou menos, né, É, Massa? Porque até o oi, estádio filho. Raiz, até o estádio Raiz vai ser alugado agora, o São Paulo vai jogar 2 vezes lá na Vila Belmiro e tal, né? Então, no final, até o estádio Raiz acaba sofrendo, às vezes, com essa questão dos shows para poder fazer dinheiro. No final, gente, para você exigir um time que é caro pra caramba, você tem que encontrar jeito de pagar, né? Para não precisar seguir exemplos de outros co-irmãos aí que não pagam nada em dia. Eu usei da ironia, né? Porque tem uma faixa lá, estádio Aham, raiz, e a sim. torcida grita também, não aluga o estádio. Precisa atualizar aí, né, a musiquinha. Muito bem. Vamos lá, próximo tema é um novo jogador, surgiu um novo jogador, tipo uma espécie de novo Felipe Anderson. O que vocês acham, hein? Tem mais ainda para crescer ou é isso aí, Danilo Lavieri? Tá jogando um bolão, hein? Eu acho que ele é mais um dos jogadores que acaba potencializado pela qualidade dos demais, né? Então o Palmeiras encaixou uma dupla lá na frente com Vitor Roque e Flaco Lopes e com o Andréas armando aqui atrás como 8. E isso obviamente vai potencializar quem está em volta, né? A gente falou muito do Veiga, o Veiga jogou muito bem contra o Juventude, mas eu achei que o Maurício fez uma boa partida também, muito por conta da participação do Andréas atrás e do Fux, né, nesse jogo específico contra o Juventude. Felipe Anderson também foi muito bem, e eu acho que por isso, é a mesma coisa que eu vejo agora o Felipe Anderson para as próximas partidas. Ele fisicamente ele já mostrava que tinha muito fôlego, né? Mesmo quando ele não estava acertando tecnicamente as decisões, ele voltava, corria, marcava, ele de vontade nunca deu para reclamar do Felipe Anderson. Eu acho que esse é um caso de que ele está realmente melhorando por conta das companhias. O coletivo melhora o individual, como diria o Titês do nosso Adenor Bach, né? E é isso que está acontecendo com o Felipe Anderson. Ele está melhorando porque o Palmeiras, de uma forma geral, está melhor. Outro dia ontem à noite, eu estava vendo a live de um amigo meu, careca, de óculos, que tem uma live dedicada ao Palmeiras toda segunda-feira à noite, e ele estava mostrando a disparada dos números de oportunidades criadas nos últimos jogos em relação aos primeiros jogos do ano. E é isso, o Palmeiras acertou um novo sistema de jogo que ajuda o Flaco e o Vitor Roque, mas ajuda também o Felipe Anderson. E tá o Felipe Anderson conseguindo ser muito mais decisivo, muito mais participativo, como ele foi na passagem dele na Europa, seja na Inglaterra ou seja na Itália. Acho que na Itália um pouco mais do que no West Ham quando ele estava na Inglaterra. Então acho que é um resultado dessa questão coletiva, viu, Massini? O coletivo acaba ajudando todo mundo. Um deles é o Felipe Anderson, porque o Felipe Anderson nunca foi aquele jogador individualista, né, que pega a bola e dribla 7. Não, é o cara ritmista, o cara que se tiver gente em volta dele, ele faz todo mundo jogar e vice-versa. Então eu acho que isso foi muito bom para o Felipe Anderson, essa mudança de esquema de jogo do Palmeiras. João, você acha que ele atingiu o ápice? Da onde veio? Qual foi o ponto da virada do Felipe Anderson? Então, Márcio, eu acho difícil falar um ponto de virada específico, porque eu acho que foi um processo de instaurar uma ideia dentro do Felipe Anderson que é ser um pouco mais incisivo. Faz tempo que o Abel fala
que o Felipe Anderson precisava ser um pouco mais objetivo, né? Finalizar mais, chegar mais, ser um pouco mais individualista, se eu não me engano, o Abel acho que chegou até a usar esse termo, né? Pensar um pouco mais nele do que sempre querer distribuir ali, sempre querer tocar a bola. E eu acho que ele chamar o jogo para si é algo que fez com que ele atingisse esse nível que ele está hoje. Foi um processo. Desde lá atrás, o Abel fala nisso, fala na possibilidade do Felipe jogar de forma mais incisiva, indo para cima, fazendo jogadas individuais, chutando no gol. E eu acho que foi um processo. Com o tempo, ele foi adquirindo essa característica, né? Essa incisividade que hoje ele tem. Então, mesmo quando ele passa sem marcar gols, sem dar assistências, ele contribui às vezes. Por exemplo, eu me veio na cabeça agora um gol do Lucas Evangelista, um pouco antes da lesão dele, no qual o Felipe Anderson bate da entrada da área e aí no rebote o Lucas Evangelista faz o gol. Então são várias jogadas que essa incisividade um pouco maior do Felipe Anderson, ele arriscar uma finalização de longe, ele arriscar uma jogada individual, tem criado oportunidades para o Palmeiras, mesmo que às vezes não acabem chegando em um gol dele ou uma assistência dele. Mas eu acho que ele ainda não chegou no ápice. Eu acho que ele ainda pode melhorar mais um pouco, porque ele mostra muita habilidade em algumas jogadas individuais. O próprio Maurício, ex-jogador do Palmeiras, que também jogou na Lazio, foi no Pó de Porco essa semana passada, se eu não me engano, e falou também que ele concorda que o Felipe Anderson ainda não atingiu o prime dele no Palmeiras, ele ainda tem espaço para melhorar. Então, eu acho que já melhorou muito nesse período que ele esteve aqui, um pouco mais de um ano, mas ainda não chegou ali no máximo que ele pode atingir. Muito bem, meus caros. Olha, o GE está noticiando algo aqui que eu nunca vi na vida. E olha que eu tenho já uma, né? A Camila Alves está noticiando o seguinte: Palmeiras afasta time sub-17 por questões disciplinares e jogará o Paulista da categoria com o sub-16. Os jogadores seguirão treinando para outras competições, mas estão fora do estadual, que muda também a comissão técnica e staff, além dos atletas. Rapaz, eu pedi para o João Paulo bater um papo com a gente aqui para ver se ele podia explicar, mas infelizmente ele está em reunião, não vai poder nos atender. O Palmeiras confirma a notícia da Camila, né, o afastamento. Eu nunca vi isso não, Lavi. Eu já vi um ou dois, três ou quatro, laranja podre, né? Mas a feira toda eu nunca tinha visto, cara. Pois é, eu também, como eu disse, você disse, o Palmeiras confirmou essa notícia, também me surpreendeu. Uma explicação que eu vi aqui, eu vou até ler para ser mais preciso, quando o assunto é base, o mais importante do que o resultado é a forma humana dos jovens, por isso que o clube fez esse movimento. Então é uma explicação que me convence particularmente, tá, Massini? Eu acho que é legal essa decisão, e eu acho que, dependendo do que foi, deve ter sido algo bem grave. O Palmeiras não quer comentar. Eu acho que é questão de tempo para vazar. Em algum momento isso vaza. Nem que seja daqui 10 anos, nos podcasts do futuro, quando o nosso João Quer vai ser o William Bonner da televisão brasileira. Lembra há 10 anos? Nossa, há 10 anos a gente quebrou tudo no hotel. Sei lá o que eles vão falar, tá? Tô imaginando aqui. Mas alguma coisa fala, alguma coisa escapa. Eu acho a decisão correta da diretoria do Palmeiras, de uma forma geral, porque você privilegia a formação do atleta. Não importa, o que vai mudar? O que é melhor? O Palmeiras ter um time campeão do Paulista Sub-17 ou ter um time vice-campeão ou eliminado, ou que seja eliminado na primeira fase, que forme talentos e que tenham e que eles estejam à disposição para o Palmeiras daqui 2, 3 anos, quando eles tiverem 18, 19, 20 anos. Então, para mim, sempre importante a formação. Eu acho que se o Palmeiras consegue dar lições desse tipo na categoria de base, eu acho uma decisão ótima. Não importa o título. Claro que ser campeão. Claro que é bonito falar que o Palmeiras é o time que acompanha, que luta, que soma troféu atrás de troféu no sub-15, sub-17, sub-20, é a marca Palmeiras, mas no final, você formar um atleta que vai render de verdade, que acaba não desperdiçando seu potencial por lições que são tomadas com 16, 17
eu acho que isso é muito valioso. Então eu aplaudo aqui uma decisão que certamente é difícil da diretoria do Palmeiras, mas uma decisão que para mim é correta.